Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cineespectadores. Então hoje vamos conversar sobre mais um dos possíveis filmes esnobados aí nas premiações do ano passado. Na verdade, do início desse ano. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre Just Mercy ou Luta por Justiça, mais um filme de Destin Daniel Cretton, estrelando Michael B. Jordan, Brie Larson, Jamie Foxx, Rob Morgan, Tim Blake Nelson e muitos outros atores e atrizes recontando uma história baseada em eventos reais aí da vida do Bryan Stevenson, né, que é um advogado e também digamos, um ativista aí pela causa contra a pena de morte nos Estados Unidos. Então esse filme acompanha um dos seus primeiros casos notórios defendendo aí um preso que estava no corredor da morte no Alabama no final da década de 80 e início da década de 90. Começando pela direção do Destin Daniel Cretton, ele realmente faz um trabalho bastante focado em mostrar as performances dos seus atores, né? Ele favorece sempre tomadas que estão ali bem dentro da ação, utilizando uma câmera com lentes mais abertas, deixando que o diretor de fotografia, que o operador de câmera chegasse realmente mais próximo da ação de forma geral, né? Uma abordagem meio que oposta à dos irmãos Safdie, mas assim como os irmãos Safdie, ele também trabalha muito com close-ups, né? Com tomadas bastante fechadas, mostrando aí as performances, reações, as sutilezas, digamos, do trabalho dos seus atores e atrizes. Realmente tinha várias vezes que eu tava ficando distraído porque eu consegui ver os poros na cara dos atores. Então realmente são close-ups bastante intensos, com detalhes bastante interessantes. Em geral, isso favorece muito a performance dos atores, sendo aí um palco melhor para mostrar as reações, as mínimas microexpressões e nuances dentro do trabalho de cada um. Então realmente eu acho que esse foco específico é bastante interessante e é a grande marca digamos, estilística desse filme, que fora isso tem uma abordagem bastante padrão em relação ao trabalho de câmera, em relação a blocking, direção, coisa nesse sentido. Então o destaque desse filme claramente é a história e também a participação dos atores na formação dela. Então falando nas atuações, eu gostei demais aqui do trabalho tanto do Michael B. Jordan quanto do Jamie Foxx, mas para mim o melhor ator aqui nesse filme, pelo menos os dois melhores atores coadjuvantes aqui, são o Rob Morgan e também o Tim Blake Nelson. Eles fazem papéis bastante condizentes com sua trajetória de carreira, né? Ambos os atores são os famosos character actors, né? Aquele cara que você fala assim, olha, eu conheço aquele cara de tal filme, de tal série. Por exemplo, o Rob Morgan pode ser conhecido por Stranger Things, ou então Demolidor, ou então mesmo Godless, que eu acabei de fazer a crítica essa semana. E o Tim Blake Nelson apareceu em vários filmes dos irmãos Coen também. Então são atores que são bastante conhecidos por entrarem nos seus personagens e não chamam a atenção para a sua própria personalidade, né? São atores que conseguem construir uma identidade própria para cada um dos seus papéis, e aqui eu acho que esses dois atores fazem um trabalho excepcional nesse filme, dando aí um contexto um pouquinho mais profundo para a narrativa, né? Não sendo só uma história de bem versus mal, de maniqueísmo, tendo como protagonista aí o Jamie Foxx e também o Michael B. Jordan. A gente tem uma história que é povoada também por outros personagens que também têm suas próprias vidas, suas próprias motivações. Eu acho que os personagens vividos pelo Tim Blake Nelson e pelo Rob Morgan ilustram isso perfeitamente bem. Também gosto aqui da atuação da Brie Larson. Eu acho que ela faz uma justa posição interessante ao protagonista vivido pelo Michael B. Jordan, uma personagem que também traz um contexto um pouquinho maior para a motivação e para a vida, digamos assim, do Bryan Stevenson. Então, em geral, eu acho que ela é uma personagem muito importante para que o personagem do Michael B. Jordan não fosse unidimensional, para que fosse um personagem um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais, digamos, complexo em relação à apresentação geral do Bryan Stevenson, que, claro, parece uma pessoa extremamente interessante na medida que é um advogado aí, formado em Harvard, mas que mesmo assim ele fez questão de sair da faculdade e diretamente defender uma causa que ele acreditava profundamente. E claro, Jamie Foxx é sempre Jamie Foxx, ele é sempre ultra carismático, ultra comprometido com a performance e sempre tá lá tentando extrair o máximo daquilo que o texto proporciona, especialmente na questão da sua presença física, né? Ele gosta muito de trabalhar com expressões, com reações, com sua corporalidade, é o que eu sempre acho um ponto muito positivo em atuações de forma geral. No roteiro, eu acho que Just Mercy ameaça ir para um caminho raso e maniqueísta, mas acaba tendo conteúdo o bastante para ser um filme muito impactante, apesar de vez em quando o diálogo e o texto ser bastante literal, né? Me lembrando, inclusive, uma das cenas mais icônicas de Gladiador, não pelos motivos talvez você esteja pensando, que é a cena que o Joaquin Phoenix basicamente descreve o que ele está sentindo. Lá na cena, ele fala que ele tá incomodado, ele fala isso 2 vezes e basicamente descreve literalmente os seus sentimentos, que é algo que o George Lucas também sempre faz nos seus textos. Isso de vez em quando aparecia aqui em Just Mercy, né? Personagens trazendo exposição, trazendo seus pensamentos de forma literal somente
para que isso seja notado aí pelos telespectadores e não trazendo uma naturalidade, um estilo maior na fala de um personagem que se aproximasse um pouquinho mais da maneira como é que as pessoas se comunicam normalmente no dia a dia. Então acho que isso me incomodou um pouco algumas vezes, me tirou da história algumas vezes, e como eu já disse, o filme de vez em quando ameaça entrar num território meio piegas, meio clichê, meio maniqueísta, mas acaba que de forma geral é um filme sim bastante competente em te mostrar aí a sua mensagem principal. Você fica puto com as injustiças que estão acontecendo aí na tela, você fica torcendo para que os personagens consigam uma saída para os problemas que são colocados para eles. Então, em geral, eu acho que na questão atmosférica, juntando as atuações aí dentro da história, a gente consegue ter aí uma narrativa que é bastante impactante, mesmo que de vez em quando ela entre em caminhos um pouquinho fáceis. Então, Just Mercy ou Luta por Justiça é um bom filme aí para quem gosta dessas temáticas aí de lutas sociais, de justiça, de filmes de direito, coisas assim, igual, por exemplo, o filme Mississippi Burning, ou então eles fazem várias referências a To Kill a Mockingbird, né, que é o livro notório americano que acabou virando um filme também bastante conhecido. Então eu acho que é uma narrativa interessante para você curte esse tipo de história. Vai ser para nota 7,5 em 10, vale a pena você assistir nos cinemas. Então, vocês, espectadores, gostaram do vídeo, clique no marcador para se inscrever no canal, se tornem abaixonados ou abaixonados e fazer parte da crítica. Claro, deixem aqui nos comentários o que você achou de Just Mercy, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tudo isso é muito válido nesse YouTube. Até a próxima.